Que bom é ter você comigo mais uma vez. Nós estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E eu espero que você tenha a sua Bíblia em mãos, porque nós iremos passar por alguns textos bíblicos para responder a alguns questionamentos pessoais. Eu não sei se você já usou ou já ouviu uma frase como: eu não vou mais à igreja porque lá só tem hipócritas. As pessoas lá não vivem o que pregam. E talvez essa seja uma realidade. Para muitas pessoas, isso trouxe feridas para muitos, mas uma coisa que a gente precisa pensar também é: o que os outros fazem interfere ou anula a verdade da Bíblia? Nós iremos estudar um pouco a respeito deste tema hoje e eu quero que você continue comigo para que nós encontremos as respostas na Palavra de Deus, porque está começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Muito bem, eu agradeço por você continuar conosco. É um privilégio ter a sua companhia e também é muito legal pensar que você escolheu, entre várias possibilidades, continuar aqui sabendo que nós iremos estudar a Palavra de Deus. Isso é muito bom. E como gratidão do meu coração para o seu, eu tenho em minhas mãos um presente que eu quero deixar para você, que é a revista Esperança Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Esse é um presente que pode lhe auxiliar a compreender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Quem não precisa aprender mais da Bíblia? E aqui, neste guia, você vai aprender um pouco sobre vários temas. O que a Bíblia fala sobre a morte, os sinais da volta de Jesus, a própria criação, o plano da redenção, um pouco mais sobre a Bíblia, sobre Deus, muita coisa. E eu acho que você vai gostar bastante deste guia e eu espero que possa lhe abençoar. Inclusive, essa revista foi feita por um pastor que eu tenho um grande carinho, que é o pastor Leidivan, que apresentou por muitos anos o programa Lugar de Paz. Então, se você gostaria de receber essa revista em sua casa, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ela vai chegar em sua casa de forma gratuita. É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 12-98244-4449. Ou você também pode entrar em contato através do nosso site novotempo.com/escola bíblica. Em qualquer um desses meios de comunicação, você pode receber em sua casa de forma gratuita. Você só vai fazer um cadastro rápido, deixando as suas informações para a sua revista chegar lá e logo, logo você terá em suas mãos essa revista tão especial. Tá bem? Então faça isso agora. Já pode pegar o seu telefone e nos mandar uma mensagem que nós já deixaremos aí o seu pedido para logo, logo estar em suas mãos. Ditas estas coisas, nós vamos estudar a Bíblia e todas as vezes que nós nos apegamos a este texto, este livro tão especial, a gente precisa orar, né? A gente precisa convidar o autor da Bíblia para nos ajudar a compreender aquilo que ele desejava falar para nós. Então, como você estiver, onde estiver, se possível, feche os olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, mais uma vez nós estamos aqui, na Tua presença, com o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Então, por favor, Pai, me use como instrumento para compartilhar com as pessoas, com os Teus filhos, aquilo que o Senhor deseja, que esta mensagem possa trazer conforto, alerta, admoestação, aquilo que cada um dos teus filhos precisa ouvir. Me use e que a tua palavra possa ser a palavra deste vosso servo e que seja uma bênção para todos nós neste momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu disse que o título da nossa meditação, da nossa mensagem de hoje é: o pecado deles não justifica o seu.
E por que eu trouxe esse texto, né? É um texto até um pouco polêmico, porque a ideia dele é de mostrar algo que tem se tornado cada vez mais comum em nossos dias. Nós vivemos em uma época em que, diferente do passado, que as pessoas decidiam sair da igreja simplesmente por rebeldia ou por não querer mais seguir o que a Bíblia ensinava, hoje nós vemos muitos se afastarem por decepção. E é, de uma certa forma, compreensível entender que as pessoas se decepcionam num contexto religioso. Porque a verdade é que a gente se decepciona em vários lugares. Onde tem pessoas, muitas vezes há decepções, há tristezas, há machucados, feridas. Isso acontece nos nossos relacionamentos, dentro da família, num casamento, no nosso ambiente de trabalho. Só que no ambiente religioso, a gente tem algumas frases que são bem clássicas. Algumas delas que eu até fiz questão de escrever aqui, que eu já ouvi, não sei se você também já, que as pessoas falam: eu conheço pessoas que guardam o sábado, que guardam os mandamentos, mas trai a esposa. Então, por causa dessas pessoas, eu não vou ser cristão. Outros dizem: eu conheço gente que é até fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, mas maltrata os filhos. Outros falam: eu conheço líderes religiosos que pregam uma coisa, mas vivem outra. E nós estamos num momento da história muito delicado, em que as pessoas estão cada vez mais intolerantes a práticas errôneas, a hipocrisia, a incoerência. E muitas dessas observações, elas são verdadeiras, elas são reais. E muitas pessoas se machucaram, inclusive, por atitude de outras pessoas que usavam a palavra de Deus como uma arma para machucar, para acusar. Só que existe uma diferença muito importante que a gente precisa criar neste momento, que é descobrir um hipócrita é uma coisa, mas transformar essa hipocrisia ou esta pessoa como uma desculpa para se afastar de Deus é outra totalmente diferente. E será que essa é a vontade de Deus? Será que a pergunta que a gente deve fazer é: o pecado de alguém muda a verdade de Deus? Vou trazer um exemplo. Imagine, eu estava conversando até com um amigo essa semana, falando da nossa época de estudantes, né? Nossa, eu confesso que eu não era dos melhores em algumas disciplinas. Matemática eu gostava até quando começou a aparecer números com letras e aí começou a desandar. Mas imagine você tendo um professor de matemática e aí você descobre que ele começa a burlar o sistema, ele começa a ter algumas práticas fraudulentas dentro do contexto acadêmico ali, e aí você pode pensar: essa prática é errada, está correto. Mas o fato desse matemático fazer coisas erradas vai mudar o fato de 2 mais 2 ser 4? Não, a matemática continuará sendo matemática. Da mesma forma, quando a gente pensa no contexto religioso, a verdade de Deus nunca dependeu da perfeição dos seus representantes, dos cristãos que colocam a Bíblia debaixo do braço e por causa das atitudes erradas delas, eu devo rasgar o que está aqui? De maneira alguma. Na verdade, se você olhar na trajetória da Bíblia, nós iremos ver que Deus ele sempre trabalhou com pessoas imperfeitas. Até porque justo só houve um. E nós conhecemos um texto lá de Romanos, no capítulo 3, em que diz que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Todos, sem exceção. Todos os humanos pecadores, com exceção, na verdade, de Jesus, né? Todos pecaram e carecem da graça. Então, pensando que todos nós estamos em pé de igualdade, todos nós falhamos. A Bíblia, ela nunca escondeu os erros desses personagens, mas Deus usou. Quer ver alguns exemplos? Lembra do grande patriarca ali no início da Bíblia, em Gênesis, Noé? Noé, ele foi um homem usado por Deus, pregou sobre justiça, mas em um momento de fraqueza, ele se embriagou. Quando a gente olha para Abraão, é considerado o pai da fé, mas ele mentiu sobre Sara. Se a gente avança um pouco mais, Jacó também foi um grande homem, o pai ali das 12 tribos de Israel. Só que se você olha em Gênesis 27, ele enganou o seu pai para buscar ali a posse da sua
primogenitura. Moisés é um homem amado por todos, respeitado na cultura judaica, que fez grandes coisas, foi o libertador do povo de Israel, mas ele feriu a rocha em rebeldia. E isso fez com que ele perdesse a oportunidade de entrar na Canaã, na terra prometida. Se a gente pensar um pouco mais, nós temos Davi, que é chamado um homem segundo o coração de Deus, mas lá em 2 Samuel, no capítulo 11, aparece um episódio trágico em que ele adultera e planeja a morte de Urias. Posso pensar em mais um? Entre os apóstolos, pessoas que Jesus escolheu para acompanhá-lo, para serem os precursores da igreja primitiva. Ele foi um apóstolo, mas ele negou Jesus 3 vezes. E eu poderia mencionar vários outros personagens. Como eu disse, todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Então a igreja, ela nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Pelo contrário, é possível que você já tenha até ouvido uma imagem da igreja como sendo um hospital, onde existem pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas adoecidas, pecadores. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia ela não esconde os pecados dessas pessoas. Ela mostra a verdade nua e crua, como a gente gosta de dizer. Aqui mostra que os heróis da Bíblia, eles foram heróis não porque eles foram infalíveis, mas porque eles permitiram ser usados por Deus. Eles clamaram a Deus por misericórdia e mesmo enquanto estavam no lamaçal, Deus os resgatou e os transformou e os perdoou. Sempre foi Deus, sempre o mérito estava nele. E aí alguém pode dizer, mas uma coisa é ser pecador, outra coisa é ser hipócrita. E aí entra o dilema. Muitas pessoas questionam, né? Não, uma coisa é eu pecar e eu me reconhecer publicamente, e a gente gosta desse papel de juiz, de enquanto a pessoa não se humilhar e ela não reconhecer que ela errou, a gente não fica em paz. Só que, na verdade, Jesus ele nunca tolerou a hipocrisia. Jesus nunca passou a mão na cabeça das pessoas que estavam fazendo algo errado. E a gente pode olhar um episódio na Bíblia em que isso aparece de forma muito enfática, que talvez seja uma das passagens mais duras a respeito do ministério de Jesus, que aparece aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Quando a gente olha Jesus censurando, questionando veementemente as práticas dos escribas e fariseus. Então, se a gente observa aqui, alguns versos são bem emblemáticos. Por exemplo, o verso 27 e o verso 28 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a, na minha versão aqui está, sepulcros pintados de branco. Mas você talvez conheça essa expressão como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Duro, né? E aí ele continua no verso 28, assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. É muito pesado ver que Jesus ele foi tão enfático nas palavras a respeito dessas pessoas. Jesus, inclusive, ele foi mais duro com os hipócritas do que com prostitutas, do que com ladrões, do que com os publicanos endemoniados. Ele foi duro porque essas pessoas distorciam a imagem de Deus para o povo. E muitas vezes, e aí eu me recordo de uma citação do Manning, que ele diz: a maior causa do ateísmo no mundo a maior causa do ateísmo no mundo de hoje são os cristãos que professam Jesus com os lábios e o negam com o seu estilo de vida. Duro, não é mesmo? A razão de muitas pessoas desacreditarem na existência de Deus não está no fato do que eles dizem, mas pela incoerência do seu discurso com a sua prática, com a sua vida. E aí, quando um cristão vive uma coisa e prega outra, a gente decepciona pessoas, a gente fere pessoas, a gente faz com que pessoas
tropecem, e Jesus também enfatiza a respeito disso. E aqui nesse capítulo, ele recheia de inúmeros adjetivos. Ele fala: vocês são como os guias cegos que estão levando as pessoas para o precipício. Pessoas estão sendo feridas, mas Jesus condena isso. Ele condena essa prática, mas algo que muitos ignoram é que Jesus, ele condenou a hipocrisia, porém ele nunca permitiu que ela anulasse a verdade. E por que eu fiz questão de trazer um estudo a respeito disso em algumas passagens bíblicas? Porque muitas pessoas hoje em dia, elas dizem: não, porque as pessoas não vivem o que pregam, eu não quero estar atrelado a elas. Eu não quero me associar a uma igreja, porque ali só tem pecadores. E essa pessoa acha que ela é a perfeita, que ela está em conformidade com tudo aquilo que Deus deseja para ela. E muitas vezes ela inclusive deixa de seguir a Bíblia falando: não, eu não vou seguir porque fulano é pior do que eu, porque ciclano não faz aquilo que é certo. Só que Jesus, ele diz algo nos versos 2 e 3, ainda do capítulo 23, e eu quero que você me acompanhe, que ele diz assim, Mateus 23, verso 2 em diante diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. É como se ele estivesse dizendo que os escribas e fariseus continuaram o ministério do grande Moisés. Portanto, ele diz: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque eles dizem e não fazem. Você percebe que Jesus, ele não disse: não sigam o que eles estão ensinando, não sigam o que eles estão falando. Não. O que ele está dizendo aqui é: o erro do mensageiro não altera a mensagem. O que ele está falando aqui é: façam e observem tudo o que eles disserem. Eles eram doutores da lei. Eles buscavam com afinco estudar a Bíblia, mas a sua vida não estava em conformidade com o seu discurso. E é por isso que Jesus fala: vocês devem continuar seguindo a verdade. Vocês devem continuar seguindo o que eu deixei para vocês, que é a palavra de Deus. Mas se eles não vivem como devem viver, não imitem as suas práticas. Eu me impressiono com as palavras de Paulo quando ele diz: sede meus imitadores. É uma grande responsabilidade Paulo dizer para as pessoas que poderiam seguir o seu exemplo, porque ele estava vivendo exatamente aquilo que Deus desejava para a sua vida. Será que você hoje está em condições de falar para as pessoas à sua volta: pode me imitar, porque me imitem como eu imito a Cristo? É o que Paulo diz. Mas por que muitas pessoas não fazem isso? Porque elas preferem viver de forma desregrada, fazendo aquilo que sempre desejaram, colocando os outros como uma justificativa, como uma desculpa. E aí pense comigo, se você olha um cardiologista saindo do seu consultório, acabou de falar para os seus pacientes que não podem fumar, porque isso não vai fazer bem para o seu coração, devem fazer práticas de exercício físico regularmente e tal. Aí quando você o vê saindo do consultório, ele está lá fumando. Incoerência, certo? Só que o fato dele estar fumando, fazendo algo diferente do que ele deveria, diz agora que a ciência que comprovou os malefícios do cigarro são anuladas? Claro que não. A incoerência do pregador não transforma o erro em acerto. Então, por que a gente tenta levar ao pé da letra coisas que na nossa vida prática a gente não leva? Por que a gente tenta sempre pensar que a incoerência do cristão deve então mudar a verdade? E aí eu vi recentemente, não sei se você se lembra, na época em que aconteceu um jogo da Copa, em que aconteceria numa sexta-noite, e as pessoas começaram a questionar: e aí, vai poder assistir ou não vai? Ah, mas é nas horas do sábado. Ah, eu vou assistir, porque as pessoas elas fazem coisas muito piores no sábado. Elas ficam fofocando, elas ficam assistindo outras coisas que não deveriam. Então eu vou assistir, vai ser um momento em família, está tudo bem. Espera aí, porque as pessoas estão fazendo algo errado, muito pior, então eu posso fazer algo que é errado, mas que é menos pior. Essa equação não fecha. Não tem como eu pensar que, porque alguém é incoerente, eu posso então manipular a verdade da maneira como eu quero. Jesus, ele rejeita os dois extremos.
E eu quero que você me acompanhe aqui, porque quando a gente pensa no desafio que Jesus tinha de fazer essa equação dar certo, o problema dos fariseus não era o excesso de obediência, eles eram rigorosos com as leis. Era obediência sem transformação do coração. Mas o erro de hoje em dia também é perigoso, porque muitos pensam, já que ninguém consegue viver tudo, então nada importa. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Errado também. Quero que você leia comigo. Mateus no capítulo 23, no verso 23. Aqui diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha que forte, porque vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E muitas pessoas param o texto bíblico aqui, dizendo que Jesus está condenando pessoas que são fiéis nos dízimos, até de uma hortelã, das menores coisas, ele é rigoroso, mas ele não se preocupa com a justiça, com a equidade, com a misericórdia, com a fé. Mas o texto continua dizendo, mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando aqui? Não é porque alguém está sendo errado em uma prática que ele deve anular a outra. Ela precisa buscar o equilíbrio nas duas coisas. Ele está falando, não é porque a pessoa está sendo infiel com as pessoas na justiça, na misericórdia, na fé, que ela também não precisa ser uma pessoa fiel nos seus dízimos. Não, ele está falando, assim como você deve ser fiel aqui no que Deus te pede, ele também espera que você seja mais misericordioso, mais justo, mais pacificador e tantas outras coisas. Esse é o problema da vida cristã. Nós queremos sempre levar aos extremos. E Jesus fala, não é dessa forma que vocês devem fazer. O problema é, ele não está falando, façam apenas justiça. Ele não está falando, sigam apenas estas regras. Ele está falando, façam as duas, porque as duas são importantes. Enquanto que a geração antiga, como dos fariseus e dos escribas, eles seguiam à risca as leis, eles seguiam para uma direção do extremismo, do formalismo, enquanto que hoje em dia os jovens, as gerações mais modernas estão pensando em correr o risco do relativismo, tudo pode, porque se os meus líderes não fazem o que deveriam, então eu vou fazer o que eu quiser, porque eles não seguem aquilo que deveria. Só que Jesus está falando, vocês precisam unir as duas coisas, uma enfatiza a verdade sem amor, e a outra, amor sem verdade. A gente vive no tempo em que tudo pode, porque o que importa é o amor. O que importa é eu ser feliz. Só que eu preciso ser feliz sim, e Jesus me promete isso. Mas se ela estiver em conformidade com a palavra de Deus. E Jesus é o melhor exemplo disso. Quando a gente vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, nós vemos aqui uma imagem de um ser que busca fazer tudo da forma certa. O verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele tinha duas coisas, uma andando com a outra, porque verdade sem amor produz legalismo. Amor sem verdade produz permissividade, mas Jesus une as duas coisas. E aí, caminhando para o final da minha mensagem, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia numa carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos, no capítulo 2, nós vemos algo que vai de encontro com algo que muitas pessoas hoje têm questionado, né? E aqui no verso 1 diz, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. O que ele está querendo dizer aqui? Não é porque você gosta de julgar o outro que você se torna indesculpável. Ah, mas é porque fulano está fazendo algo que não deveria, então o meu pecado é mais liberado, é mais permitido. Ele está falando, pois naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas. Lembra daquela parábola, daquela analogia que Jesus faz a respeito de um homem que está preocupado com um cisco no olho, enquanto tem uma trava no seu? Nós, quando queremos questionar as práticas dos outros, nós deixamos de olhar para a nossa própria vida.
E às vezes a gente fala, não, porque o pastor fez aquilo, porque o líder fez isso, porque fulano falou mal de mim. E a gente começa a querer ser juiz em todas as coisas. Mas na verdade a gente tem que questionar o que eu devo fazer com a verdade que eu recebi. A comparação nunca foi um método de salvação. Deus, ele não nos pede para sermos juízes. Quem julga todas as coisas é Deus. Ele é quem vai intervir por nós. No capítulo 3 aqui do mesmo livro de Romanos, nós vemos no verso 4, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Ele sim é o justo, ele sim é o perfeito e ele está governando todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos fazer. Pastores falham, líderes falham, pais falham, igrejas falham, mas Deus continua sendo verdadeiro. Deus continua sendo fiel. O pecado dessas pessoas não muda quem de fato Deus é. A queda deles não altera a verdade. A incoerência deles não revoga a palavra de Deus. Nós precisamos seguir este livro, porque aqui nós encontramos verdade. Aqui nós encontramos coerência. A despeito das muitas quedas dos homens que Deus escolheu, nós vemos que Deus usa pessoas para um propósito ainda maior. Deus continua acima de todas as coisas. E talvez eu esteja falando hoje como uma pessoa que foi ferida pela igreja. Talvez uma pessoa que foi ferida por um líder, que criou expectativas a respeito dessa pessoa e elas foram frustradas. Talvez é possível que você seja uma pessoa que hoje está machucada, rancorosa, sem até querer voltar para a igreja. Mas eu preciso te dizer algo muito sério. Deus é quem quer se encontrar com você. Acima de pessoas falhas, nós temos um Deus em que nós podemos nos refugiar. Talvez hoje eu esteja falando com uma pessoa que foi machucada por um representante de Deus aqui na terra. Mas Deus hoje lhe faz uma pergunta. A minha verdade deixou de ser verdade para você? Tudo aquilo que eu havia lhe ensinado, pessoas falham, instituições falham, mas a palavra de Deus nunca falha. A Bíblia, ela não esconde as falhas dos seres humanos. A Bíblia, ela revela a fidelidade de Deus, apesar da falha deles. O nosso Deus, como a Bíblia diz, ele não muda nunca. Então, o que eu te peço hoje, não use o pecado dos outros para atenuar o seu pecado. Não permita que o diabo fale ao seu coração para que você não volte ao lugar que Deus deseja que você esteja, por causa de pessoa X ou Y, por causa de alguma prática, de algo que aconteceu. Permita que Deus transforme o seu coração e a sua vida, para que o seu olhar não esteja focado nos problemas daqui da terra, mas que você esteja desejando algo muito maior, que é o céu. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que é justo em todas as suas causas. Ele não perde. E tudo aquilo que aconteceu, em algum momento Ele irá julgar. Confie nele, mas não se afaste dele, porque só nele você encontrará paz, só nele você encontrará respostas, só nele você encontrará o sentido da sua vida. Então hoje, decida estar perto dele. Decida estar no melhor lugar do mundo, naquele que tudo pode. Eu quero orar com você nesse momento, onde você estiver pedindo a ajuda do nosso Pai. Querido Deus, nós estamos aqui com os teus filhos, que talvez estejam quebrantados porque em algum momento da sua vida, da sua trajetória espiritual, foram machucados. E nós queremos, Pai, pedir perdão em nome da nossa igreja, para essas pessoas, entendendo que o nosso propósito é de sermos semelhantes ao Senhor e que nada, nem ninguém possa nos separar do Teu nome, do Teu reino. Por favor, Pai, abençoe os Teus filhos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.